Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta videoaula nós iremos conversar um pouco sobre o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri é uma ferramenta matemática que nos permite encontrar volumes de alguns sólidos geométricos a partir de outros que nós já conhecemos. Ele se dá basicamente da seguinte maneira, vamos ver. A ideia é o seguinte. Digamos que eu tenho dois sólidos aqui, um sólido 1 e um sólido 2. E eles estão, os dois, com a mesma base num plano alfa. E digamos que, paralelamente a esse plano alfa, nós desenhamos um plano beta, esse plano beta aqui. Agora digamos o seguinte, que quando eu passar esse plano beta paralelamente ao alfa, cortando os dois sólidos, se nós tivermos a sorte de essas regiões aqui, A1 e A2, tiverem a mesma área, em qualquer que seja a altura que nós passemos esses planos, nós vamos ter a sorte de que estes dois sólidos terão o mesmo volume. Então isso é o que nos diz o princípio de Cavalieri. Eu vou mostrar para vocês uma animaçãozinha aqui no GeoGebra para isso ficar mais claro. Deixa eu fazer aqui. Ok, nós temos aqui os dois sólidos, aqui um sólido 1 e um sólido 2. Veja que esse sólido 2 ele é meio torto, ok? Mas a ideia é assim, nós temos aqui esse plano em azul e nós intersectamos ele com os dois sólidos. Veja que nós temos aqui uma área que está indicada por um laranja escuro nos dois sólidos. E eles estão tendo a mesma área, aqui indicado por 4. Em qualquer que seja a altura. Veja, à medida que eu desloco verticalmente o plano azul, eu tenho sempre a mesma altura para a mesma área ali na intersecção do plano com os dois sólidos. Isso nos garante, segundo o princípio de Cavalieri, que esses dois objetos, esses dois sólidos, estão tendo o mesmo volume. Então é isso que nós estamos dizendo em outras palavras. Eu espero que você tenha entendido aqui essa ideia e tenha gostado de como é que as coisas se comportam aqui. O princípio de Cavalieri não é difícil, como você percebe. Basta que nós peguemos dois sólidos de mesma altura, e não importa como eles estejam, tão torto que eles estejam, quão torto eles estejam, tanto faz. A ideia é que sempre que eu colocar eles no mesmo plano e intersectar com outro plano paralelo, as intersecções deles com o plano, se elas tiverem a mesma área em qualquer altura, aí eles têm o mesmo volume. É só isso que nós queremos. Pois bem, agora que nós entendemos o princípio de Cavalieri, vamos usar essa ideia para determinar alguns volumes. Vamos lá, vamos ver. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Ok, aqui nós já sabemos como se comporta, vamos para frente, então. O que eu vou começar definindo como uma verdade aqui para nós é que o volume de um paralelepípedo vai ser dado da seguinte maneira. Base vezes a altura. O que significa isso? Eu pego a área da base, que é essa região, ok? E multiplico pela altura. Digamos que aqui tem uma altura H. Aí eu vou dizer, olha, o volume é assim, tá? Base vezes a altura. Então eu estou tomando isso aqui como uma verdade. Agora, à medida que eu tomo isso como uma verdade, eu posso determinar o volume de outros sólidos, como nós vamos ver agora. Pois bem, vamos começar determinando o volume de um prisma. Veja, aqui eu tenho o prisma e um paralelepípedo. Esse paralelepípedo não importa se ele é reto, se ele tem uma angulação, tanto faz, como nós vimos agora no princípio de Cavalieri. E eu estou colocando os dois aqui no plano alfa, ok? E eu estou dizendo, por enquanto, que essa área que está aqui marcada por B2 no paralelepípedo, e essa outra área aqui, marcada por B1 no prisma, são a mesma.
Agora, a ideia é o seguinte, usando o princípio de Cavalieri. Digamos que eu intersectei esses dois sólidos com esse plano beta. Aí eu tive a sorte de que essa outra área aqui, marcada com B2', e essa outra área também, marcada com B1', são a mesma, para qualquer que seja a altura H. Sendo assim, o princípio de Cavalieri nos garante que o prisma e o paralelepípedo têm o mesmo volume, indicado por base vezes altura. Agora, uma coisa que você tem que ter em mente é que, embora eles se comportem da mesma forma, base vezes altura, o volume, eu quero dizer, não significa que é tão simples calcular, por exemplo, o volume de um prisma mais geral. Embora o paralelepípedo seja um prisma, é um prisma simples de calcular, porque ali na base é um retângulo, né? Ou um quadrado, que um quadrado também é um retângulo. Mas em mal geral, por exemplo, de 5 lados, um pentágono já é mais difícil de a gente calcular a área. Então, pode ser que, dependendo do sólido, seja mais complicado calcular o volume. Ok, já que nós entendemos como calcula o volume de um prisma, vamos tentar calcular outros volumes, como, por exemplo, um cilindro. Vamos ver como é que faz isso. Ok. Então, aqui eu tenho um plano alfa e aqui eu tenho um plano beta. Esse plano beta é paralelo ao alfa. E eu coloquei o cilindro aqui e o prisma no plano alfa. Os dois estão com a base lá. E eu indiquei que eles dois têm uma altura H aqui. Veja bem, e eu estou dizendo que a base B2' aqui no prisma e a base B1' aqui no cilindro são a mesma. Se eu tiver a sorte de que essa região aqui no cilindro e no prisma, que é a intersecção com o plano beta, tiverem a mesma área, então eu posso dizer, pelo princípio de Cavalieri, que elas duas vão ter o mesmo volume, ok? Base vezes altura. Ok, agora, até aqui tudo bem, nós sabemos como calcular já o volume do cilindro, base vezes altura, mas vamos determinar um pouco mais, vamos dizer, determinar uma fórmula para isso. Não somente dizer que é base vezes altura, porque como a base de um cilindro é uma circunferência, nós sabemos calcular a área de uma circunferência. Vamos ver. Lembrando que quando você tem uma circunferência de raio R, aqui, qualquer que seja essa circunferência, a área dela é dada por π vezes R ao quadrado. Isso é uma coisa que nós sabemos. Sendo assim, se essa circunferência aqui tem essa área, π vezes R ao quadrado, e agora eu multiplico pela altura, então o volume do cilindro tem que ser dado por essa fórmula aqui, ó, πr ao quadrado vezes a altura h. Então não esqueçam disso aqui, tá? Mas sempre que você tiver dúvida, lembra, base vezes altura, e tá ok, depois você vai calcular a área da base e você não vai ter dificuldade. Não precisa decorar a fórmula, tá? Eu só estou dizendo que existe uma maneira de a gente encontrar essa fórmulazinha aí. Em termos explícitos, que eu quero dizer. Então vamos continuar, vamos determinar o volume de outro sólido. Vamos agora trabalhar com o tetraedro. O tetraedro é digamos, uma figura assim que é um pouco difícil da gente ver as coisas, mas não é tão complicado, tá? Vamos ver. O volume do tetraedro vai ser dado por essa fórmula aqui, ó. 1/3 da base vezes a altura. O motivo disso é o seguinte. Imagina que você tem aqui um tetraedro de base ABC e outra base DEF, tá? Ok? Agora, vamos imaginar esse tetraedro dividido,
esse prisma aqui dividido em 3 tetraedros distintos. Vamos lá, como é que eles se comportam? Uma maneira de eu imaginar é esse tetraedro aqui, ó, DEF, de base DEF, e aqui com o ponto C, tá? Tem aqui uma altura H, se você quiser imaginar. Agora, veja que esse tetraedro aqui, ele pode ser imaginado também como sendo esse outro tetraedro aqui que tem base DEC, tá? Você pode imaginar assim, ok? Tem duas maneiras de você pensar aí. DEC, DEF aqui, uma maneira de imaginar ele, e outra maneira é imaginar ele como o CDF, ok? Tem várias maneiras. Agora veja o seguinte, ó, esse tetraedro aqui e esse tetraedro aqui, eles têm o mesmo volume. Eles têm a base ABC e a base CEF, têm a mesma área. E eles têm a mesma altura H, tá? Ok? Agora, olhando para essa outra parte aqui, vamos lá. Imagina essa base aqui, DEC. Essa aqui está em verdezinha, ok? E agora imagina que a altura seja alguma coisa... Aqui já não é mais tão simples de imaginar a altura, mas alguma coisa aqui, tá? Aqui, digamos que seja um outro H' aqui. Veja que essa base DEC, ela está compartilhada com essa outra pirâmide aqui, DEC, como está em verde aqui. E esses dois sólidos aqui, essas duas pequenas pirâmides, elas têm a mesma altura também. E se elas tiverem a mesma altura, significa que essas 3 pirâmides aqui, elas têm o mesmo volume. Em outras palavras, o volume desse prisma aqui é 3 pirâmides, ok? O que significa que o volume de uma pirâmide é 1/3 de um prisma. Esse prisma aqui é um prisma de base triangular. Portanto, eu posso dizer que a pirâmide é 1/3 da base vezes a altura, porque nós sabemos que o volume de um prisma é base vezes a altura. Então, essa é a ideia. Eu vou mostrar para vocês numa animação que vai ficar mais simples de você ver essa coisa. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Opa. Ok. Então, só para você observar, eu tenho aqui o prisma triangular ABC, de base ABC e DEF, e ele está dividido aqui em 3 pirâmides, veja, 3 tetraedros. E esses 3 tetraedros, eles vão ter o mesmo volume. Por exemplo, esse verde aqui tem o mesmo volume desse cinza, marrom. Isso não é tão difícil de perceber, não é? Veja isso. Agora, olhando para esse verde e esse azul, não é tão difícil de perceber que eles também têm o mesmo volume. A base, nesse caso, seria essa parte aqui que tem C, D, E. Se eu colar os 3 juntos, eu obtenho o prisma. Veja. E, comumente, quando fizemos agora há pouco, eu posso separar o prisma em 3 tetraedros de mesmo volume. Então, essa é a ideia. Eu espero que você tenha gostado dessa parte. Vamos continuar e determinar outros volumes, como, por exemplo, o cone. Vamos fazer o volume do cone agora. Eu espero que não tenha sido tão difícil de você perceber o volume do tetraedro. Embora não seja tão simples como aqui na figura, mas ali na animação eu acho que ficou mais tranquilo de perceber. Você percebeu que a gente consegue dividir tranquilamente um prisma triangular em 3 tetraedros. Agora vamos ver o volume do cone. Aqui. O volume do cone eu vou comparar com um volume que já devo conhecer, por exemplo, o do tetraedro. Nós já conhecemos o tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular. Veja bem, a ideia é a mesma. Eu pego o cone e o tetraedro e coloco aqui num plano alfa. Os dois
com mesma base. Quando eu quero dizer mesma base, eu quero dizer mesma área, tá? Essa parte B2 aqui e essa parte B1 tem a mesma área. E eu estou também considerando que eles têm a mesma altura H aqui. Agora, eu vou lá e suponho que exista um plano beta que intersecta eles dois e esse plano beta é paralelo ao alfa. Então, eu vou colocar aqui alfa paralelo ao beta. E se eu tiver a sorte de que essa intersecção aqui do plano beta com os dois sólidos gerarem região B1 e B2 linhas com mesma área, então eu posso dizer que eles dois têm o mesmo volume segundo o princípio de Cavalieri. Se for o caso, então eu posso dizer o seguinte, ó, o volume do cone também é um terço da base vezes a altura. Agora nós podemos complementar. Como o cone tem base que é uma circunferência, eu sei como calcular a área de uma circunferência. πr ao quadrado. Nós já estamos acostumados com isso. Então não é complicado de eu dizer que o volume do cone pode ser dado por essa fórmula aqui. Veja. 1/3 de πr ao quadrado vezes h, que h é a altura. Lembrando que o π é comumente aproximado por 3,14. Em algumas aplicações, às vezes até se usa 3 inteiro. Depende de como a pessoa quer que você desenvolva as contas. Mas comumente é 3,14. Aí você pode usar essa fórmula sempre que você quiser. Mas eu quero reforçar. Você não precisa decorar a fórmula, essa fórmula por completo, mas tente lembrar de 1/3 da base vezes a altura, e depois você consegue trabalhar tranquilamente. Vamos continuar, vamos fazer mais agora sobre... Vamos fazer um exercício bem legal do Enem. Deixa eu ler, aí nós vamos entender e vamos resolver juntos. Uma lata de tinta, desculpa, com a forma de um paralelepípedo retangular reto, significa que os ângulos deles todos são de 90 graus, aqui. Tem dimensões em centímetros mostradas na figura. As dimensões são essas aqui. 24, 24, 40. O que significa isso? Que aqui eu vou ter um quadrado na base com lados 24. Ok? E a altura desse paralelepípedo é 40 centímetros. Eu quero determinar o que? Vamos ver. Será reduzido, esse paralelepípedo será reduzido, produzido uma nova lata com o mesmo formato e volumes, ou seja, o mesmo formato e mesmo volume, de tal modo que as dimensões sejam o seguinte: 25% maiores do que a lata atual. A base tem que ser 25% maior do que a base atual. Significa que esse 24 aqui, eu vou pegar ele e aumentar 25%. Agora, para obter a nova altura da lata atual, a lata atual deve ser reduzida em quantos? Então, como eu vou aumentar essa base aqui em 25%, é normal que a altura aqui tenha que diminuir para a gente produzir o mesmo volume. Então, vamos lá. Eu quero saber quanto é que é, enquanto eu devo aumentar a base, que é de 24, em 25%. Então, vamos pegar isso aqui e multiplicar por 1,25. Sempre que você quiser aumentar em alguma porcentagem, você pega 1, aquela coisa. Por exemplo, em 10%, 1,10. Em 15%, 1,15. E assim por diante. Quando você fizer isso, isso aqui vai dar 30, ok? 30 centímetros. Então, a nova base será 30 centímetros. Agora, eu quero saber quanto é que vai ser a nova altura. Vai ser uma altura H aqui.
Agora eu vou fazer a seguinte comparação. Vou comparar o volume da nova lata com a da lata antiga. A lata antiga tem volume dado por 24 vezes 24, que é a área da base, vezes a altura, que é 40, ok? Então, vamos dizer isso. A nova lata vai ter a altura dada por 30 vezes 30, vezes a altura H, que é essa altura aqui. Então, a nova lata, só para a gente ter uma ideia, vai estar alguma coisa assim. Aqui vai ter 30, 30 e aqui H. Agora, esse H, ele pode ser calculado da seguinte maneira. 24 vezes 24 vezes 40, dividido por 30 vezes 30. Você pode multiplicar tudo se quiser ou fazer simplificações. De todo modo, você vai obter o seguinte resultado, 25,6. Então, a nova altura vai estar aqui, 25,6. Agora eu quero saber, enquanto essa nova lata foi reduzida, para saber enquanto ela foi reduzida, eu pego a altura original, que era 40, e subtraio 25,6. Quando você fizer isso, você vai obter 14,4. Então, ela foi reduzida em 14,4 centímetros. Lá na questão do Enem, ele não pede exatamente em centímetros, ele pede em porcentagem. Então, eu quero saber quanto é que é 14,4 em porcentagem em relação à altura da lata anterior. Isso você faz da seguinte maneira. Pega 14,4 e divide por 40. Quando você fizer isso, você vai obter 0,36, que significa 36%. Então, essa é a redução da lata. A altura teve que reduzir 36% para que nós tivéssemos o mesmo volume, aumentando a base em 25%. Pois bem, eu espero que você tenha compreendido de modo geral como se dá o princípio de Cavalieri e que você tenha entendido também esse problema. Eu agradeço por você ter ficado conosco aqui até o final da aula. Nos veremos em outras oportunidades. Até lá!